Olá, você vai ver nesta edição. TCE identifica irregularidade em contrato firmado com a Prefeitura de Novo São Joaquim. Município registra bons indicadores em saúde e educação e recebe parecer favorável. Ex-gestora de Barra do Garças deve devolver dinheiro ao erário. Pleno reforma parcialmente decisão envolvendo a Prefeitura de São José dos Quatro Marcos. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão da segunda Câmara, na manhã desta quarta-feira, o Pleno do Tribunal de Contas julgou uma representação de natureza interna aberta para apurar supostas irregularidades praticadas em um contrato firmado entre uma empresa e a Prefeitura de Novo São Joaquim. Confira o resultado. A representação interna foi proposta pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia em desfavor de Novo São Joaquim por supostas irregularidades no contrato 122 de 2016, firmado entre a Prefeitura e a construtora Amil Limitada. O objeto do contrato foi para realizar serviços de pavimentação asfáltica no distrito de Cachoeira da Fumaça. A empresa vencedora da tomada de preço apresentou uma proposta no valor de cerca de R$630 mil. A obra, que tinha previsão para entrega de 60 dias, teve duas alterações contratuais. A primeira foi um termo aditivo que acrescentou R$157 mil. A outra foi uma prorrogação de prazo de execução para mais 40 dias. A equipe técnica do TCE encontrou dois achados de irregularidades, sendo o pagamento de serviços em quantidades superiores às executadas e a outra irregularidade referente a contrato não contemplado em classificação específica. Na análise dos autos, verifiquei, no âmbito do contrato número 122 de 2016, a ocorrência de superfaturamento por quantidade decorrente da constatação de divergência entre a largura das ruas objeto do contrato, de obra asfáltica informadas pela administração e a constatada por meio de auditoria em loco realizada pela equipe, bem como pela constatação de diferença entre a distância média de transporte informada pela administração e verificada após a medição da equipe técnica. Essa distância se refere à distância do local da obra para a jazida. Diante disso, o relator do processo votou pela procedência parcial da representação, condenando solidariamente Igor Pinho e Silva, fiscal de contrato, e a empresa construtora Amil Limitada, a restituir ao erário no montante de R$ 109.101,40, além de aplicação de multa individual de 10% sobre o valor atualizado do dano. O município de Nova Canaã do Norte registrou bons indicadores de políticas públicas nas áreas da saúde e da educação e recebeu parecer prévio favorável à aprovação. Veja os detalhes. As contas de governo da Prefeitura de Nova Canaã do Norte estiveram no exercício de 2017 sob a responsabilidade de Rubens Roberto Rosa. Na análise do processo, foi identificada apenas uma irregularidade, que, segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, não causou prejuízo ao erário e ensejou em recomendação. Constatei a abertura de créditos adicionais suplementares com indicação de fontes de recursos inexistentes. No entanto, concluo que, apesar de existir irregularidade, ela não enseja parecer prévio contrário às contas anuais de governo, sendo razoável a expedição de recomendações. Além disso, o relator destacou que na educação, o município aplicou um montante de quase R$ 7.800.000, correspondentes a 31,92% da receita base. E na saúde, o montante foi de pouco mais de R$ 5.650.000, correspondentes a 23,14% da receita, cumprindo com os mínimos constitucionais. Os indicadores de políticas públicas nas duas áreas também foram destacados pelo relator, uma vez que, comparados à média Brasil, foram registrados os scores de 9 em educação
e 8 em saúde, dos 10 pontos possíveis. Diante desses apontamentos positivos, o conselheiro relator votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas de governo, com recomendações. Uma ex-gestora e outros 2 servidores de Barra do Garças foram condenados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso a restituir o erário municipal em razão de superfaturamento em pregão presencial. Entenda na reportagem a seguir. A representação foi proposta pelo Ministério Público de Contas para apurar se houve irregularidades no pregão presencial número 46 de 2013, realizado para aquisição de gêneros alimentícios para atender o programa Cestas Básicas, promovido pela Secretaria de Ação Social de Barra do Garças. O Ministério Público de Contas informou que a secretária da pasta solicitou a aquisição dos itens e apresentou a tabela de cotação de preços estimados em R$ 363 mil, mas não indicou a origem dos orçamentos. A vencedora do contrato foi o Supermercado Dourado Limitada, que apresentou a proposta no valor de R$ 307.410. Para apurar o possível superfaturamento, a equipe técnica do TCE solicitou 3 orçamentos em supermercados de Barra do Garças. Ao final, observou que, comparando com os valores do pregão, 14 dos 15 itens licitados estavam superfaturados. Assim, o MPC concluiu que esse pregão presencial foi superestimado em 69,87%. Com isso, a ata de registro de preço foi fixada em um valor de cerca de R$ 149 mil a mais que o preço de mercado praticado no município. O MPC informou ainda que o Supermercado Dourado Limitada, empresa vencedora do certame, é de propriedade da vereadora Maria do Mercado. A vereadora apresentou defesa, afirmando que era funcionária e ocupava a função de operadora de caixa no supermercado, que é de propriedade do pai. O relator do processo não acolheu as justificativas apresentadas pelos responsáveis do pregão presencial. Voto pelo conhecimento e procedência dessa RNI com condenação solidária à restituição de valores ao erário no valor de R$ 111.051,63 ao Supermercado Dourado Limitada EPP, empresa vencedora da licitação, a senhora Iomara Santana Mara Kisner de Moraes, ao senhor Mário Machado e a senhora Simone Carla Belato, com aplicação de multa individualizada de 10% sobre o valor do dano e determinações constantes no voto integral. Por fim, voto pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento, já que os mesmos fatos que dizem respeito a prejuízo ao erário estão sendo investigados por aquele órgão ministerial. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso acatou parcialmente um recurso e excluiu multa aplicada ao ex-prefeito de São José dos Quatro Marcos. Confira. O recurso ordinário foi apresentado pelo ex-prefeito de São José dos Quatro Marcos, Carlos Roberto Bianchi, e mais 4 pessoas: pregoeiro, fiscal de contrato, procurador jurídico e secretária administrativa. O recurso teve o objetivo de reverter decisão tomada pelo Pleno, que julgou regulares as contas de gestão da Prefeitura, porém com recomendações e determinações legais. Entre as irregularidades estão o não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público e a ineficiência no acompanhamento e fiscalização da execução contratual pelo representante da administração municipal. Os recorrentes alegaram que os atos citados como irregulares são passíveis de serem sanados, pois não causaram nenhum dano ao patrimônio público e sempre atuaram com boa-fé, com o objetivo de atender o bem-estar da população. Diante de toda a fundamentação apresentada pelos recorrentes e em consonância parcial com o Ministério Público de Contas, o relator do processo concluiu pelo conhecimento do recurso e pelo parcial provimento. Voto para conhecer do presente recurso ordinário, no mérito dar-lhe parcial provimento, para excluir a multa de valor equivalente a 6 UPFs-MT aplicada ao senhor Carlos Roberto Bianchi, a multa de valor equivalente a 6 UPF-MT aplicada ao senhor Claudecir Alves Feitosa e manter o acórdão 132 de 2016 incólume em todos os seus demais termos e a síntese do voto.
Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!